expondo a sã doutrina. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor Santo, estamos diante de Ti, louvamos o Teu nome aqui agora, Pai, o Rei das Nações. Quem, Senhor, não Te temerá? Quem não glorificará o Teu nome? Pois só o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. Obrigado, Pai, por esse privilégio de se reunir, Pai, como povo de Deus, num só ajuntamento. Que possamos entender, Pai, o Teu Evangelho, a Tua mensagem, Pai, que será pregada aqui agora. Que o Senhor trabalhe no nosso coração agora, Pai. O mover do Teu Santo Espírito, Pai. Que venhamos sentir agora, através da Tua palavra. A semente irá ser lançada, Pai, na terra, nos nossos corações. Que haja frutos. Que o Senhor venha nos ensinar, nos exortar, nos capacitar. Precisamos e necessitamos do Senhor. Seja com o seu servo e seja com o seu povo, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém. E o que eu poderia mais dizer, depois de termos louvado, né? Apenas peço a atenção dos irmãos, evitar as conversas, né, como o nosso irmão Tarzan disse, evitar também fazer uso inadequado do telefone, a menos se for para fazer alguma anotação ou coisa semelhante. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, verso 7. Amém. Passa aquele para Almeida, posso estar errado. Que é o quê? Tiago 4, verso 7. Não mandou daí? Obrigado. Aceitou. Claro. Tiago 4, verso 7. Todos acharam? Amém? Sim. Vamos ler apenas esse versículo. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, pedimos tua direção, pedimos, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, porque a tua palavra, Senhor, não erra e não falha. E o Senhor mesmo prometeu que toda palavra que sai de tua boca não voltará vazia, mas irá cumprir o propósito pela qual foi determinada. Irá fazer tudo também o que apraz o Senhor. Não permita, ó Pai, que saímos daqui como chegamos.
mas também peço que o Senhor possa tomar as nossas mentes, os nossos corações e tornar um só o nosso pensamento, no nome e da pessoa do Teu Filho Jesus. Pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude a aproveitar o máximo, Senhor, possível essa liberdade de praticar, Senhor, a verdadeira religião, de cultuar o Senhor livremente, sem nenhum empecilho. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a despertar também para a nossa realidade espiritual. Amém. Ó Deus, que, como diz o salmista Davi, que o Senhor possa lançar luz em nossas trevas. Essa oração, Pai, que nós fazemos. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor no nome santo de Jesus. Amém. 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 Tiago, irmãos, é uma das cartas do Novo Testamento mais práticas que nós lemos. O reformador Martin Lutero chamou Tiago de carta de palha. Uma expressão assim, por desprezar essa carta. Porque ele pensava que Tiago ele estava tentando ensinar a salvação por meio das obras. Mas não. E Tiago, irmãos, você é muito prático. Eu gostaria aqui de meditar em Tiago 4:7 sobre os 6 argumentos de Satanás. Porque o verso diz: portanto, sujeitem-se a Deus. É uma ordenança. E depois ele continua: mas resistam ao diabo. E como é que nós nos sujeitamos a Deus? Resistindo ao diabo. E aqui diz qual será o resultado de você resistir ao diabo. E ele fugirá de vocês. Eu preparei aqui, irmão, 6 argumentos. E esse estudo aqui, ele é baseado em um dos livros de John Flavel, um santo de fato. Onde ele vai colocar mais ou menos umas 12 temporadas sobre o que acontece na vida do cristão. Ele fala como guardar o coração em meio à adversidade, como ser contente e assim por diante. Ele vai separar mais ou menos uns 12 tópicos sobre isso, sobre como guardar o coração. E para que nós guardemos o nosso coração, temos que também lutar contra o diabo. Porque entre a queda e o diabo tem o nosso coração que deve ser guardado. E se nós não guardarmos o nosso coração, o diabo irá atacá-lo. E por último, virá a queda. E por que, irmãos, é importante nós guardarmos o nosso coração? Primeiro porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é mau. Desde Adão até aqui. E ainda assim, mesmo que depois de você ser salvo, regenerado, ainda assim o seu coração é corrupto. Embora regenerado. Ainda assim um pouquinho do pecado permanece em você. Porque Cristo, quando ele veio morrer na cruz e ressuscitar por nós, ele veio resolver a questão da culpa do pecado. E o Espírito, pela graça de Deus, ao operar em nós a obra da salvação, o Espírito subjuga o pecado em nós. Mas ainda assim, em vez de outro, o pecado reina em nós. Por isso, irmãos, é importante nós guardarmos o coração. É a primeira razão, porque nosso coração é corrupto. E a segunda razão é porque o nosso coração não é apenas corrupto, mas ele é continuamente corrupto. Continuamente mal. E viu o Senhor que a maldade dos homens havia se multiplicado sobre a terra, e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mal, constantemente mal. Isso é verdade, irmãos. Quando
a nossa mente ela está vazia da palavra de Deus, e inevitavelmente, quando a nossa mente está vazia da palavra de Deus, inevitavelmente ela vai encher de pecado. Porque o nosso coração é como uma fonte de iniquidade. Se você não purificar, se você não guardá-lo, daí surge todo tipo de corrupção. Como diz aquela frase, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Por essa razão, irmãos, nós temos que guardar a palavra, porque somos constantemente tentados a esquecer da palavra. Como eu disse, se não me engano, John Piper, nós temos que pregar o evangelho para nós mesmos, todos os dias. Por quê? Porque o nosso coração é continuamente mau. E terceiro, irmãos, porque nós devemos guardar o nosso coração contra o pecado que habita em nós e contra as ciladas do diabo. Porque nós temos uma confissão. Como diz Hebreus, né? Guardemos firme a nossa confissão. Que confissão? Que Cristo é o Senhor. E também o seu batismo. Assim que você se batiza publicamente diante dos irmãos, você está dizendo que está assumindo um compromisso com Cristo. Que você agora pertence a Cristo e não mais o mundo, mas a Cristo. E viver contrário a essa confissão é hipocrisia. Como é que você pode subir lá diante dos irmãos da igreja? O pastor faz várias perguntas. Você promete se submeter às autoridades da igreja e tudo mais? E você diz sim. Você aceita os símbolos de fé como doutrina da igreja e tudo mais? Você diz sim. Você crê que existe um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você crê que você nasceu totalmente corrupto em Adão? E você diz sim. E aí, quando nós vivemos em pecado, quando não guardamos o nosso coração, estamos sendo hipócritas. Pois o que nós, irmãos, devemos guardar o coração, por causa da nossa confissão. Na verdade, só existe 2 lugares, guarde isso. Só existe 2 lugares que para você entrar tem que dizer que é mal o suficiente. Só existe 2 lugares para que você entre, tem que dizer o quanto você é mal. Sabe o que é isso? A máfia e o cristianismo. Para você entrar na máfia, você tem que dizer o quanto você é mal. E eles permitem você entrar. E no cristianismo também. Você tem que dizer o quanto você é mal. Esses são os requisitos para ir nesse caminho. Ok, irmãos? Isso aqui é apenas a introdução. Mas eu gostaria de, nesses 6 argumentos, e também creio que os irmãos já devem ter ouvido alguns deles. E o primeiro argumento, irmãos. O primeiro argumento do diabo, ele é extraído do prazer do pecado. O primeiro argumento é do diabo contra você, extraído do prazer do pecado. Talvez ele irá chegar até você: olha, aqui está o pecado para ser desfrutado. Aqui está ele, né? Todo pomposo, todo bonito, todo belo, quase que irresistível, né? Como aquelas serpentes voadoras, como nós havíamos estudado, né? Que até o diabo ele se transforma em anjo de luz. Se possível, ele pode até enganar os eleitos de Deus. Mas o diabo diz: aqui está o pecado para ser desfrutado. Ele é bom, vai lhe proporcionar prazer, alegria, felicidade. Esse é o primeiro argumento do diabo. E qual deve ser a sua resposta?
A sua resposta deve ser: você me diz que o pecado é agradável, mas será que as queixas da consciência e os tormentos do inferno também são agradáveis? Esse deve ser o seu argumento. Como é que você diz que o pecado é agradável se Pedro ele chorou tão amargamente? Como é que você diz que o pecado é tão bom se Davi escreveu o Salmo 51 e 32? Veja só o que diz o Salmo 38, versos 2 a 8. Aqui é Davi. Cravo-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã em minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Aqui é o salmista Davi. O pecado, irmãos, ele pode proporcionar um prazer no início, mas depois vem a insatisfação. O pecado não é realmente aquilo que ele se mostra o que é. Ele é aquilo que não é. É como um presente, né? Que você vê tudo bonitinho na embalagem, aí você abre e depois, sei lá, tem uma orelha de uma pessoa. Imagina um negócio desse. Mas o pecado, irmãos, não é agradável. Então, quando o diabo vir até você, ele apresentar o prazer do pecado, pense também nos tormentos do inferno, os quais, bem contrário, do pecado, não é prazeroso. E o segundo argumento, irmãos, do diabo ou melhor, ainda para isso aqui tem uma segunda resposta. Você pode dar duas respostas. A segunda resposta é que a mortificação do pecado, a luta contra o pecado é melhor que o prazer do pecado. E como bom, irmãos, é conservar a paz de consciência e andar em paz com Deus, do que você andar em pecado e a sua consciência está reclamando. Porque a nossa consciência, elas são como 1000 testemunhas contra nós. Olha, você fez isso, você caiu ali e aqui. É assim, irmãos, desse jeito. Mas a mortificação do pecado é melhor que o prazer do pecado. Amém, irmãos? Amém. Pode falar, Isaac. O que é esguaze de Deus e pecado? Como? Esguaze de Deus e pecado. Esguaze. É daquela vez que o senhor pediu para anotar e meu letra é um pouco feio, sabe? Aí eu não entendi. Ó, Leia. esguaze. Esguaze. Resguarda. Resguardar, não? Esguardar? Resguardo. Ah, eu não sei. Isso é resguardar. Ah, é esguarde. Esguarde. Esguardo. Esguardar. Então, tu tá errado. Bem, vamos continuar. Por conta do tempo. O primeiro argumento é sobre o prazer do pecado. E o segundo argumento
é sobre o segredo do pecado. O segredo é do pecado. Talvez o diabo ele vai falar, olha, pode fazer, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber nada. Vai estar tudo bem com você, pode ficar à vontade. Ninguém vai descobrir que você fez isso. E talvez ele irá dizer, como está lá em Provérbios 9, né, verso 17. A água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é agradável, delicioso. Vê aí? Pecados ocultos misturado com prazer, no mesmo verso, conectando com o argumento anterior. Mas a isso só há uma resposta. Você até pode esconder os seus pecados dos homens por um momento. Mas será que existe algum lugar vazio da presença de Deus? Será que existe algum lugar onde Deus não esteja? Como diz o Salmo 189, que Deus conhece todos nós. Antes que a palavra saia de nossa boca, Ele sabe. Se eu faço a minha cama nos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus sabe de todas as coisas. E com isso, né, tem até uma ilustração aqui que eu não anotei, mas é uma das coisas que eu me lembro, que eu me lembrei quando eu estava fazendo esse estudo, sobre o desenho Bug Stray Dogs que eu estava assistindo. Já terminei. E nele tem como fazer vários paralelos com a Bíblia. Bem interessante. Quanto mais efeitos tiver um desenho, mais um pouco assim é de ficção, mais tem como você fazer paralelos. Como é o nome do desenho? Bug Stray Dogs. Ele também cita a Bíblia, porém não é correto. Algumas partes são, né? Ensina algumas coisinhas bem interessantes. E sobre ainda, meus irmãos, sobre o segredo do pecado, nesse desenho, é importante também informar os irmãos que existe os detetives armados, a agência de detetives armados, que são uma espécie de heróis, e tem a máfia do poço, que são uma espécie de vilão. Só que também entra um terceiro grupo nesse desenho, que é chamado a decadência dos anjos, vilões também. E o que eles queriam fazer com a agência de detetives armados? Queriam manchar a reputação dessa agência, fazer com que eles fossem vistos como criminosos diante do mundo inteiro. E um homem, ele assassina outro homem, o vilão assassina um homem. E a câmera filma ele. A câmera filma o assassinato. E o que isso me fez com a gravação? Ele pega a gravação e edita ela. Ele pega o rosto dele e coloca o rosto de um dos detetives da agência. É o Rampo. O detetive Rampo. E aí, se as pessoas olhassem para aquela imagem, iria dizer: em todo esse tempo a agência estava sendo uma bênção para a sociedade aqui, também para as polícias. Agora sim, nós descobrimos que eles são ladrões, são criminosos. Mas não para por aí. Houve um homem, do qual esqueci o nome, né, que o poder dele era de dinheiro, né? Quanto mais dinheiro ele gastava, mais forte ficava. E ele comprou, olha só o nome da câmera. O nome da câmera é Os Olhos de Deus. A melhor câmera que tem no universo. E aí, alguns agentes falam com ele e negociam com ele
para usar essa câmera para restaurar a reputação da agência. E aí eles conseguem pegar aquela gravação lá do assassinato, o qual foi editado. Pegam aquela gravação e conseguem descobrir o verdadeiro assassino por meio da câmera, os olhos de Deus. Tanto que dizem, né? Os olhos de Deus, que nunca erra e que nunca falha. Os olhos de Deus que vê todas as coisas e sonda tudo. Tudo vê e tudo conhece. Então, irmãos, de igual modo, assim também são os nossos pecados. Deus conhece, Deus vê, Deus sabe. E não há nada oculto diante dele. Né? Como diz Provérbios, o coração dos homens está diante dos olhos é do Senhor. Até mesmo o abismo, o inferno também está aberto diante de Deus. Tanto que Salomão ele também nos adverte sobre isso. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 20, 21. Então, irmãos, seja qual for o nosso pecado, se nós vivemos ainda nele, não teremos escapatórias diante do juízo de Deus. E não importa quanto tempo você esconda os seus pecados, em um momento ou em outro, os seus pecados irão ser expostos. Como disse o próprio Cristo, o que eu lhes falo agora, em segredo, lhe será falado do telhado. É bem verdade, irmãos, que nós não sabemos se no dia do juízo Deus irá expor os nossos pecados. Mas eu creio que não, porque Deus não é de jogar os nossos pecados em nossa cara. Quem faz isso é o diabo. Ele é que fica te lembrando do seu passado. Mas Deus irá mostrar o pecado para os ímpios. Por quê? É para mostrar a razão pela qual eles estão indo para o inferno. Aqui, ó, tudo que você fez, né? O livro memorial. É como se abrisse um telão diante deles. Eles irão ficar envergonhados naquele dia. Então, irmãos, que essa seja a nossa resposta diante do segredo e do pecado. Que Deus vê, que Deus sabe, Deus conhece todas as coisas. E não adianta esconder nada dele. Pode falar, Isaac. No Peregrino, o diabo humilhava ele, dizia que ele não era nada para Deus, dizia que ele não tinha capacidade de nada, só humilhava ele. Até que o Peregrino manda ele calar a boca. Terceiro argumento, irmãos. O terceiro argumento é do diabo sobre o ganho e o lucro é do pecado. É aquilo que você pode ganhar com o pecado. Aqui está, isso aqui é uma ótima oportunidade, né? Seja desonesto em seu trabalho. Continue assim, que você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar isso e aquilo. Com isso aí eu me lembrei do que ele havia falado para nosso Senhor Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 7, se não me engano, ou melhor, Mateus 4, 9. Só que nada pertence ao diabo. Então com isso que você deve responder diante do ganho e do lucro é do pecado. Você deve responder com as próprias palavras de Cristo. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. A alma, irmãos,
é a parte mais importante. Eu creio que nenhum dos irmãos iria perder um dedo para ganhar o universo inteiro, ou perder um braço. Você vai perder um braço, mas vai ganhar o universo inteiro. O que você prefere? Ganhar 3 mil reais por mês e acordar vivo? Ou você ganhar 10 mil reais e nunca acordar? Então, irmãos, acordar é melhor do que você ganhar 10 mil. E melhor do que você ganhar o mundo inteiro. Se não acordar, não vai ganhar 10 mil. Eu preciso disso também. O cara não acordou, não vai nem pegar no dinheiro. Exato, não vai nem desfrutar, né, dele. A primeira proposta que o irmão fez era meio tentadora, porque o universo, por causa de um dedo, um braço. E Maria, ele queria perder um dedo para ganhar o universo? Não. Irmão, Dependendo de qual dedo. tava assistindo filme, mãe. Quero uma cozinha, se ela perdesse a proposta, ela ia perder o braço ou um. Aí, se ela ganhasse, ela ia ganhar algum correndo em troca. E sabe o que ela fez? Ela cozinhou tudo direitinho, os dois homens estavam competindo com ela, perdeu. Aí os homens disseram, não, eu faço por tudo, eu faço tudo de novo. Aí a mulher disse, não, tá bom, corta não. Aí o homem pegava e Eu nem foi nada aí. eu nem entendi foi nada no final. Nem eu. Isso é como uma ilustração. Vou buscar um tradutor, falei a legenda que já Então, observe, irmãos, essa ilustração. Arthur, ele era um jovem que, ao crescer, ele queria ser muito rico. Estudou, trabalhou e se tornou homem rico, mais rico de sua cidade. Porém, um dia ele adoeceu e ficou gravemente enfermo. E os seus dias estavam contados. E ele fala para o médico, médico, eu tenho muito dinheiro, por favor, me ajude. E aí o médico fala, senhor Arthur, nem todo o seu dinheiro poderá comprar mais um minuto de vida. E aí Arthur, ele aprendeu tarde demais, de que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nem todo o dinheiro do mundo vai poder lhe dar um só minuto a mais de vida. Parábola do sensato. Também a mulher do fruto de sangue. Uhum. Gastou muito dinheiro, né? Com médicos. O Rick Lázaro. É. Como nosso irmão Gustavo disse também. E se Deus chegasse para você hoje? Hoje lhe pedirão esta alma, a tua alma, e o que tens preparado. Para quem serás? E nós temos aqui, irmãos, agora o quarto argumento do diabo. É sobre a pequenez do pecado. O primeiro argumento é do prazer. Segundo, do segredo. Terceiro, dos benefícios. Quarto, da pequenez do pecado. Talvez ele possa dizer, olha, é só um pecado pequeno, Deus não vai perceber, Deus não vai ver isso, é pouquinha coisa, não vai acontecer nada. E aí você pode pensar em outra ilustração. Um navio grande, cheio de coisas preciosas. E aí o capitão fala, ó, cuidem bem desse navio. E aí o homem, ele vê que tem um navio no furo. Um furo ele vê que tem um furo do navio. E
E aí ele negligencia aquele furo, e não tampa o furo. Ela é coisa, né? E aí, a passar o tempo, um ano ou mais, ou alguns meses, aquele navio vai por água abaixo. Mas era só um pequeno furo. E o navio já era. Assim também, irmãos, são os pequenos pecados. Como disse uma certa citação, pequenos pecados são como pequenos ladrões. Eles abrem a porta para os maiores. Né? Como os ladrões vão tentar assaltar uma casa, aí o buraco não cabe nele. Ele manda o pequenininho lá atrás para arrodear. E o pequenininho arrodeia e abre a porta para o maior. E assim a causa é assaltada. Assim também são os pequenos pecados. Ele sai chamando outros abismos. Um abismo chamou outro abismo. Salmo 46, eu acho. 42. 42. E a isso, meus irmãos, nós temos duas respostas. Talvez a segunda seja meio confusa. A primeira resposta a esse tipo de argumento é do diabo. É que você deve falar, mas será que, ou melhor, você deve pensar assim, mas se eu cometer esse pecado pequeno, eu estarei ofendendo a um Deus grande, como está lá em Isaías, capítulo 40, versos 15 a 17. Que as nações diante de Deus não são nada, e Deus carrega as ilhas como se fosse um pó fino. E mesmo que você pegasse uma ilha e tacasse fogo nela, não iria dar um sacrifício que agrada a Deus. E ele considera as nações menos que nada. São como um pó na balança. São consideradas como se fosse um vácuo. Ele é aquele que está na cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos, pequenininhos. Então, irmãos, um pecado pequeno diante de um Deus grande é um grande pecado. Porque para Deus não tem pecado pequeno e nem pecado grande, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Não adianta a intensidade ou a consequência deles. É uma ofensa diante de um Deus grande. Essa é a sua primeira resposta. E a segunda resposta é: será que existe um pequeno inferno para atormentar pequenos pecadores? Não existe um pequeno inferno para atormentar os pequenos pecadores. Mas todas as pessoas que consideraram pequenos pecados como pequenos pecados estarão cheias da plenitude da ira de Deus. Tanto é que todos os pecadores no final vão se jogar no mesmo lugar que Satanás vai ser jogado, né? Que no caso é o lago de fogo. Exatamente. Ou seja, não vai ter subdivisão de inferno, que nem alguns filmes, principalmente japoneses e coreanos, falam que o inferno ele é dividido por camadas, as 7 camadas. As pessoas que cometem pecado mais leve ficam na primeira, as que vão cometer pecado mais grave vão descendo. Então, é igual que eu falei para o irmão, né, que eu tinha visto um anime, né, que divide as 7 divisões, né, tipo avareza,
né? Isso. A gula, matança, né? Aí Ira. vai classificando as camadas do inferno. Continua. Então, irmãos, Danados. é o banco. Não pegando não. Terceira resposta, irmão. Na verdade, essa aqui é um pouquinho meio confusa, mas é só corrigir que os irmãos iam entender. Então, se o pecado ele é pequeno, então menos ainda vale a pena cometê-lo. E talvez você poderia até distorcer, né, essa resposta. Poxa, e se o pecado for grande, então vai valer a pena cometê-lo? Não, claro que não, porque você quer fugir do pecado, e assim cremos, e não cometê-lo. Ou seja, por que eu perderia a minha comunhão com Deus com algo tão pequeno e tão inútil? Faz sentido. Bastante sentido. Então, irmãos, o pecado não é nada, por assim dizer, né? Então, por que eu vou ficar perdendo um tempo com bobagens? Não vou sabendo disso. É forte, irmão. Estamos chegando ao final. E o quinto argumento, irmãos. Eita, essa aqui é uma das que Paulo usa. O quinto argumento do diabo é sobre a graça de Deus. Ah, você pode cometer, tá tudo bem. Deus vai lhe perdoar. E não importa quantas vezes você caia nesse pecado, pode ir, Ele vai lhe perdoar, tudo bem. Irmãos, Deus, a nos perdoar, ele não diz assim: não, pode ir, eu te perdoo. Não, Ele não diz isso. Porque para que Deus nos perdoasse, a ira dele teve que cair sobre o seu Filho Jesus, para que a sua culpa fosse retirada. E aqui alguns podem até argumentar, né, como Paulo. Então pequemos mais para que a graça aumente ainda mais. Visão errada. Não, irmãos. Talvez o diabo chegue até você. Tudo bem, você pode cair nesse pecado. Deus vai lhe perdoar. Mas aqui nós temos duas respostas. A primeira é: aonde na Bíblia eu encontro promessa de perdão para pecadores presunçosos, para pessoas orgulhosas que querem viver em pecado? Onde eu encontro esse tipo de promessa? Apócrifo. Na Bíblia. Tem apócrifo, tem. É um apócrifo. Uma ilustração para acrescentar que o irmão falou. Uma vez eu vi um vídeo falando que o pecado, tipo assim, a gente está num caminho, que a gente sabe que o caminho com Cristo é estreito, e os pecados são tipo buracos. E quando a gente cai nele, eles são tropeços apenas. Só que tem pessoas que se jogam. As pessoas que se jogam, elas não têm o band-aid ou então o remédio, não, mas as pessoas que tropeçam, Deus vê e ajuda elas a se levantar. Então, irmãos, na Bíblia não tem esse tipo de promessa para pessoas que querem viver na vida de pecado. Se alguma pessoa cometer pecado involuntário por ignorância, ela apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Aqui é o pecado involuntário. Então, é para pessoas que pecaram por acidente, ocasionalmente, há perdão. Mas aqui diz: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, presunçosamente, será eliminado do meio do seu povo. Números 15, versos 27 e 30. O que é uma pessoa presunçosa?
é uma pessoa que tem um pensamento ou um conceito, uma opinião positiva acerca de si mesmo, até que se prove o contrário. Isso é presunção. É alguém que pensa que está correto. Alguém que pensa, alguém que tem uma opinião positiva acerca de si mesma, até que se prove o contrário. Então veja lá, Deuteronômio 29, 19. Esse aqui é o presunçoso. Eu poderia citar de cor, mas eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio 29, 19. Ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois assim você destruiria tanto a terra seca quanto a terra molhada. Terei paz, ainda que eu ande na teimosia do meu coração. E o verso 20 diz: o Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. O Senhor apagará o seu nome, o nome desse homem, da face da terra. Então não existe, irmãos, promessa de perdão para pessoas que querem viver em pecado. E a segunda resposta a esse argumento sobre a graça de Deus: você pode pecar em paz, tudo bem. Pode alimentar isso aí que você costuma ver na internet, seus amiguinhos, suas amizades e tudo mais. Segunda resposta: então, se Deus ele é tão bom, por que eu abusaria de sua graça? Porque eu viveria em pecado em um Deus tão bom? Porque, irmãos, a bondade de Deus é que deve nos levar ao arrependimento, como está lá em Romanos 2. Ou será que você não sabe que a longanimidade, a benignidade e a bondade de Deus é que levam vocês ao arrependimento? É por causa da graça de Deus que nós nos arrependemos. E também, como diz o Salmo, o perdão está contigo para que sejas temido. E por último, irmãos, o sexto argumento: o diabo, muitas vezes, ele vai encorajar você a pecar pelo exemplo de outras pessoas boas, regeneradas, entende-se. O diabo irá encorajar você a pecar pelo exemplo de outras pessoas. A isso nós temos 3 respostas. Você pode cair, tudo bem? Porque com tal pessoa foi assim e assim, e Deus o restaurou. E desse modo você também será salvo. Não, irmãos. E aqui nós temos a primeira resposta: que embora os homens eles possam cair sim em pecado, qual homem da Bíblia usou esse argumento aqui como fundamento para os seus pecados? Nenhum deles. Nenhum homem da Bíblia usou o exemplo de outro personagem antigo como justificativa para os seus pecados. Segundo, você diz isso, mas será que Deus registrou os pecados para minha imitação?
ou por meu aviso. Se Deus registrou pecado aqui em sua palavra, será que Ele escreveu isso aqui para que eu fizesse isso? Ou será que foi pro meu aviso? Para nossa vida, irmãos. Embora tenha algumas passagens que você ao ler, possa até inclinar você, porque a linguagem é forte. Como, por exemplo, Juízes 19, por exemplo. Outras passagens também. Mas Juízes 19 é a pior que tem, na minha opinião. É da mulher do Levita, né? Sim, é isso. Pesado. Não, irmãos. Essas coisas foram escritas para o nosso aviso, para que nós também não cobicemos as coisas que eles cobiçaram e foram mortos em um só dia, né, disse Paulo em 1 Coríntios 10, sobre a idolatria. Avisa. E a Bíblia também diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Terceira resposta. Mas você diz isso aí para que eu peque, mas será de fato que eu estou disposto a sofrer aquilo que aqueles personagens sofreram? Como por exemplo, Davi, ele pecou, e aí Deus disse: ó Davi, escolha aqui 3 punições, o que você quer? Peste, perseguição, morte, escolha aí. E aí Davi diz: eu prefiro cair nas mãos de Deus. E aí Deus escolhe um castigo para ele. Se lembre de Sansão. Será que você, pelo pecado, está disposto a perder a sua visão? Não. Queria fazer um paralelo também a respeito disso, sobre o cuidado da gente contar nossas experiências pessoais para não causar inclinação a outras pessoas ao pecado. Porque às vezes Deus trata conosco de uma maneira específica e nem sempre Deus vai tratar com o nosso próximo daquela maneira. Né? Alguns testemunhos, principalmente que a gente vê na internet, são eles quase que incentivam você a pecar, fazendo com que a pessoa pense que ela vai passar por tudo aquilo e no final ainda vai ter uma saída boa. Por exemplo, a pessoa que passou a vida na prostituição, nas coisas, e no final está com um casamento super feliz. Se você falar isso para um jovem que está passando por dificuldade, você vai incentivar ele. Então, a gente tem um certo cuidado com o que a gente for falar das experiências que Deus nos for. Paulo, mesmo ele sendo um cara muito vivido, ele vai falar muito pouco da sua vida nas cartas dele. Eu entendo assim, não detalhar, né? Não detalhar, jamais. Foi o que nós também falamos aqui, né? Gênesis 3, que é uma conversa com a serpente e tudo mais. Até se tem para os irmãos também, né? O Montana pode falar. Que nem um exemplo, eu vou contar, desabafar, né, meu pecado com os irmãos. Não é você detalhar, é só você dizer: pequei, tá bom, pequei, olha por mim, né? Isso. Que tem muitos irmãos que detalham, né, o que aconteceu, tudo que houve aí. Cria nessa pessoa curiosidade, né, daquilo. Quando você detalha, ele fica: como assim? Como é que ele fez isso? Fica curioso. E entra no pecado de Gálatas, que ele vai falar sobre a gente não andar com esse tipo de conversação torpe. E nessa aí, né, tem o fato, acho que os irmãos também já ouviram, mas vou só reforçar aqui: 3 pastores, 3 homens e 3 servos de Deus foram se reunir para confessar, né, os seus pecados. E aí o primeiro diz: ó, eu tenho problema na área sexual. O segundo diz: eu tenho problema com a mentira. E o terceiro: tudo que eu ouço eu falo tudo. Problema com a língua solta. Você vai decorar muito por mim, porque eu tô com vontade de sair daqui e contar pra todo mundo. Esse é meu pecado. Então, irmãos, é isso aí. Que nós possamos também rebater assim os argumentos do diabo. Se ele lhe ofereceu prazer, diga: será que os tamanhos do inferno também são prazerosas? Não. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a guardar dessa maneira o nosso coração e também resistir
ao diabo também, como nós lemos em Tiago 4:7. Porque o seu pior inimigo não é o seu coleguinha de sala, aquela pessoa que mexe com você o tempo todo. O seu pior inimigo não é a dificuldade financeira, o casamento, o trabalho. O seu pior inimigo também não é o diabo. Sabe qual é o pior inimigo da irmã Francilene? Irmã Francilene. Sabe qual é o pior inimigo de Gustavo? Gustavo. E o meu pior inimigo se chama Calma Pele, né? Calma Patrícia. Vamos pegar ele. Mais conhecido como Jack. Então, o seu inimigo é você mesmo. Você, por assim dizer, é o seu obstáculo. Então, irmãos, que Deus nos dê a graça de lutarmos contra o pecado, de resistirmos às tentações do diabo e guardarmos o nosso coração. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar para finalizarmos. Senhor Deus, quero, Pai, te dar graça por mais um estudo. Pedimos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a lutar, Deus, contra o pecado, contra os argumentos de Satanás. Quando ele tentar nos oferecer, Senhor, o prazer do pecado, quando falar sobre o segredo dele, ou o lucro que queremos ter com ele, ou os exemplos que ele dá também de pessoas que caíram, mas que foram restauradas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não seguirmos pela falácia do inimigo. Nos ajude, Deus, a guardar o coração. Nos dá, Senhor, a graça de vivermos dia após dia para a Tua glória. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser melhor que ontem e que amanhã possamos ser melhores que hoje. Sim, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a guardar os nossos olhos, a vigiar, Senhor, nossas emoções, os nossos sentimentos, a usar, Senhor, melhor o tempo. Porque Davi, por pouca coisa, por assim dizer, por um pecado pequeno, caiu em um grande pecado. Ficou em casa, sentado, sem fazer nada. Verdade. Em um tempo que deveria ir para a guerra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, não ficarmos acomodados com o mal, mas declararmos guerra, Senhor, contra o pecado. Sim, Senhor. Essa, Pai, é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém.